Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese da Leiria Fátima. Com este programa Perguntas à Fé da Igreja, queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé e a vida cristã. Fé e vida cristã, estas que nos iluminam e nos impulsionam sobre a nossa vida pessoal, mas também sobre a sociedade e sobre a nossa participação nela. Hoje vamos desenvolver de uma forma especial, na sequência dos programas anteriores, falar da justiça social. De modo a que nos empenhemos, tomemos consciência de que somos chamados a promover a justiça social de tal maneira que se possam superar sempre mais injustiças, formas de discriminação e situações em que algumas pessoas têm menor participação no bem comum do que outras e a quem faltam realmente condições de vida. Embora todas as pessoas sejam iguais em dignidade e em direitos humanos, há todavia nas sociedades, reconhece o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, desigualdades económicas e sociais que ferem milhões de seres humanos e estão em contradição aberta com o Evangelho e também, naturalmente, com o respeito pela dignidade da pessoa humana. Vamos tratar então o tema justiça social, respondendo a estas questões. Como é que a sociedade assegura a justiça social aos seus membros? Em que se funda a igualdade entre os homens? E, finalmente, como se manifesta a solidariedade humana? A resposta do Catecismo da Igreja Católica a estas questões encontra-se nos parágrafos 1928 a 1948. Para começar com o tema, ouçamos a opinião de duas ou três pessoas. Para si, quais as injustiças sociais que mais o chocam? A justiça que mais me choca, e por isso eu estar ligada ao projeto que estou, é mesmo a indiferença e o desrespeito pelos mais velhos, por aqueles que já nos deram tanto, sejam os nossos pais, os nossos avós, ou sejam apenas os nossos vizinhos, aquelas pessoas a quem nós devemos, tudo o que nós temos hoje em dia nós devemos aos mais velhos, devemos a quem cá andou antes de nós. A desigualdade, talvez. Por um lado há um grande excesso, por outro lado há uma grande necessidade. Só para terem uma noção, em termos, por exemplo, de desperdício alimentar, 1/3 daquilo que é produzido a nível alimentar, a nível mundial, vai diretamente para o lixo, quando há pessoas, montes de pessoas no mundo que estão a morrer à fome. Portanto, esta desigualdade a mim cria-me aqui alguma confusão. E depois de termos ouvido estas opiniões de gente que está atenta à vida na sociedade e que é sensível às injustiças que observa no contexto da sociedade, às vezes pessoas que elas próprias se sentem vítimas da injustiça, vamos responder à primeira pergunta: como é que a sociedade há de combater, há de promover, a justiça social? Como disse antes, há desigualdades gritantes na sociedade de que nós fazemos parte. Gente que tem demais e muita gente, muito mais gente, que tem de menos do que aquilo de que necessita para ter uma vida digna. E em termos de bens económicos falamos, mas também muitas destas pessoas são aquelas a quem faltam também meios e oportunidades de educação para poderem eles próprios crescerem na educação, na cultura e também para os seus próprios filhos, a quem faltam oportunidades. Apesar de na sociedade se ter desenvolvido, na nossa sociedade pelo menos, se ter desenvolvido uma escolaridade obrigatória, ampla de muitos outros, não significa que todos tenham efetivamente essas oportunidades de igual forma. E ainda os cuidados de saúde mais elementares. Mesmo tendo havido um desenvolvimento desses cuidados de saúde, permanecem facilmente detectáveis uma carência ou desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Quem tem mais dinheiro tem mais acesso aos cuidados de saúde.
Como pode então a sociedade assegurar a justiça social? Ouçamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1928. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitam às associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido, segundo a sua natureza e vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então, para assegurar a justiça social, a sociedade tem que garantir estes aspectos. Em primeiro lugar, garantir certas condições às associações, nomeadamente às famílias e aos indivíduos. Certas condições. Para quê? Para que estas pessoas ou grupos obtenham o que lhes é devido, aquilo que precisam. E já mencionei antes alguns dos aspectos. E aquilo que lhes é devido em ordem a poderem corresponder e realizar a sua natureza e a sua vocação, a sua dignidade, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, o seu acesso à saúde, à cultura, etc. E para poderem realmente realizar-se como pessoas humanas no contexto da sociedade de que fazem parte. Há ainda que ter em conta que pessoas e grupos têm diferentes possibilidades para alcançarem meios de uma vida humanamente digna. Na realidade, embora todos sejam chamados ao trabalho, a buscarem por si próprios as condições de vida necessárias, muitas vezes sem o apoio social e sem a garantia de um conjunto de leis, de serviços, de meios na sociedade, não é possível que alguns consigam, de igual forma, os bens de que necessitam para a sua vida. Por isso, a sociedade tem que, através da autoridade e através de outros meios, tem que proporcionar, às vezes, dar uma ajuda concreta a alguns membros da sociedade para que realmente se combatam as desigualdades e todos tenham, de igual modo, o acesso a condições de vida digna. E, por isso, porque efetivamente nem todos têm acesso de igual modo ao bem comum. Sabemos isso pela nossa experiência cotidiana. As pessoas que têm mais dinheiro têm mais possibilidades, as pessoas que têm mais conhecimentos têm mais possibilidades e há pobrezas que se sucedem de geração em geração porque faltam ajudas, porque falta educação, porque faltam alguns apoios para que as famílias mais carenciadas possam realmente evoluir nas suas situações económicas, sociais ou culturais. Daí que haja aqui um papel importante das autoridades para promover e garantir as condições de que antes se falava, com medidas adequadas às situações de desigualdade. É aí que as autoridades podem promover um equilíbrio, fazendo com que uns contribuam mais para a sociedade e que outros sejam ajudados a alcançarem, digamos assim, os patamares essenciais para corresponderem àquilo de que têm necessidade para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento como pessoas humanas. Para tal, há também, para além das autoridades, e para que se chegue a uma maior igualdade entre todos os cidadãos, contribuem não apenas as autoridades, mas também os cidadãos, com as suas iniciativas, com as suas reivindicações, às vezes, ou também com as suas organizações cívicas e políticas. É aqui que entra também a importância da participação dos cidadãos e das associações em ordem, digamos assim, a combater a injustiça social e a alcançar uma maior justiça entre todos. E passamos à segunda questão que nos reúne neste programa. Em que se funda a igualdade entre os homens? Ouçamos o que sobre este assunto nos diz o Catecismo no parágrafo 1938.
A igual dignidade pessoal postula que se chegue a condições de vida mais humanas e justas. Com efeito, as excessivas desigualdades económicas e sociais entre os membros ou povos da única família humana provocam escândalo e são um obstáculo à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e, finalmente, à paz social e internacional. Nesta citação, podemos destacar estes pontos. A igualdade entre os homens tem o seu fundamento na dignidade pessoal, que é a mesma de todos eles. Todos os homens, independentemente da sua condição social, da sua cultura, do berço em que nasceram, têm uma igual dignidade, têm um mesmo valor como pessoa humana. E, por isso mesmo, está aqui o fundamento para a igualdade entre todos os homens. E, então, a todos eles devem ser garantidas condições de vida mais humanas e justas. Condições de vida, dentro daquilo que já dissemos anteriormente, de que há, ao mesmo tempo, desigualdades que vêm exatamente de diferentes possibilidades de acesso ao bem comum e aos meios de vida. E por isso é preciso que sejam garantidas a todos condições de vida mais humanas e justas. As desigualdades ferem, escandalizam e constituem injustiça social. E a promoção da igualdade contribui para a dignificação da vida humana de todos os cidadãos, para a justiça nas relações entre pessoas, entre grupos e no conjunto da sociedade, e também para a paz social e internacional. Portanto, esta desigualdade fere, de facto, a igualdade, pelo contrário, cura, ajuda a superar as tensões e os conflitos no contexto da própria sociedade. Naturalmente que, se há esta igualdade fundamental em termos de dignidade, há também diferenças entre as pessoas. Diferenças de idade, de capacidades, de aptidões intelectuais e morais e outras. Estas diferenças, que fazem parte da própria natureza das pessoas, que existem em cada pessoa, são uma riqueza. É bom que haja estas diferenças e que são, ao mesmo tempo, condições para a relação, para a solidariedade, para a entreajuda, para a cooperação. Ouçamos o que sobre estas diferenças nos diz o Catecismo no parágrafo 1937. As diferenças fazem parte do plano de Deus, que quer que cada um receba de outrem aquilo que precisa e que os que dispõem de talentos particulares comuniquem os seus benefícios aos que deles precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha, e incitam as culturas a enriquecer-se umas às outras. Portanto, são diferenças que existem de facto entre as pessoas, mas que constituem a tal riqueza porque possibilitam relação, possibilitam solidariedade, possibilitam comunhão, possibilitam partilha, possibilitam cooperação, quer na ajuda mútua entre as pessoas, quer também na sua forma de participação no bem comum. Cada um contribui com aquilo que é, contribui com aquilo de que é capaz, contribui com aquilo que tem. E com isso tornamos-nos todos mais solidários uns com os outros, mais interdependentes num sentido positivo, precisamos uns dos outros, mas um precisar que é também positivo, isto é, estimulamos-nos, ajudamos-nos uns aos outros no contexto da sociedade. Portanto, as diferenças, neste sentido, são uma riqueza e as diferenças porque efetivamente faz com que cada pessoa seja única. Cada pessoa é única e, neste sentido, é diferente da outra. E estas diferenças são uma riqueza na humanidade. E é a partir destas diferenças também que se pode desenvolver, por um lado, não apenas nas diferenças, mas também naquela igual dignidade da pessoa humana, mas depois as diferenças, como cada um
têm talentos, têm capacidades, têm situações diferentes, da igualdade e, por outro lado, destas diferenças, pode desenvolver-se a solidariedade entre as pessoas. Passamos então à última pergunta: como se manifesta a solidariedade humana entre as pessoas? Ouçamos o que diz o Catecismo nos parágrafos 1939 e 1940. O princípio da solidariedade, também enunciado sob o nome de amizade ou de caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. A solidariedade manifesta-se, em primeiro lugar, na repartição dos bens e na remuneração do trabalho. Implica também o esforço de uma ordem social mais justa, em que as tensões possam ser resolvidas melhor e os conflitos encontrem mais facilmente uma saída negociada. Então, podemos dizer que solidariedade é o mesmo que amizade ou caridade social e que esta característica da pessoa humana, das pessoas humanas, é exigida pela fraternidade humana e cristã. Na medida em que existem estes laços de fraternidade humana e cristã entre as pessoas, daí se desenvolve também a solidariedade ou a amizade ou a caridade social. Sentimos-nos ligados a todos os outros, de alguma forma. E manifesta-se esta solidariedade na repartição dos bens, isto é, numa justa distribuição dos bens. Os bens todos devem ter acesso à quantidade de bens de que necessitam para o seu desenvolvimento pessoal, mas também através da remuneração do trabalho. A remuneração do trabalho significa que é reconhecido o valor a cada pessoa. É reconhecido o seu esforço, é reconhecida a sua dignidade, e a remuneração não pode ser apenas, não poderá ser demasiado desigual, porque a remuneração tem em base não apenas os talentos, mas tem que ter em base a dignidade da pessoa e aquilo que ela necessita realmente para se desenvolver como pessoas. Neste sentido, a remuneração é também uma expressão, uma manifestação da solidariedade que une as pessoas. E é, portanto, naturalmente, depois há os outros aspectos da solidariedade que se vão desenvolvendo na vida social, em situações de carência, em situações de dificuldade, em situações mais trágicas, em situações de sofrimento, onde as emoções fazem brotar espontaneamente múltiplas ações de solidariedade, como tivemos recentemente com a questão dos incêndios neste verão. Mas essa solidariedade, digamos assim, conjuntural, numa determinada conjuntura, numa determinadas circunstâncias, não pode deixar de esquecer que esta solidariedade que liga os cidadãos numa sociedade deve ser permanente. Deve ser permanente e há de exercer-se segundo aqueles princípios que já vimos, que todos tenham realmente, que os bens disponíveis no contexto da sociedade sejam distribuídos de uma forma justa, de tal maneira que cada um veja assegurada a sua, que tenha meios adequados e veja assegurada a sua dignidade e a sua possibilidade de fazer face às necessidades da vida e, por outro lado, também seja reconhecida no seu valor, na sua dignidade e seja ajudada a poder alcançar precisamente a sua realização pessoal. E, portanto, esta solidariedade, neste sentido mais amplo, neste sentido mais fundamental, é indispensável, é um bem que se precisa desenvolver na nossa participação, na relação uns com os outros e na vida social. E, quase a terminar, vamos ouvir o testemunho de alguém sobre o que faz para promover a justiça social. O que eu faço é, no meu dia-a-dia, tentar melhorar a vida dos outros e dar o meu pequeno contributo, seja por exemplo, olhar para toda a gente com respeito, com admiração, tentar fazer sentir todos por igual. E noto isso muitas vezes, que às vezes convivo com pessoas que são de uma dita classe social mais baixa que a minha e que ao tratá-los com respeito, ao cumprimentá-los, ao olhá-los nos olhos, sinto que faço a diferença àquela pessoa naquele momento. Enquanto pessoa, sempre que vejo alguma situação que não considero justa, intervenho. Portanto, sou uma pessoa, não sou de ficar a olhar
sem me manifestar. De forma mais objetiva, sou voluntária no movimento ReFood, portanto contribuo para além da questão do desperdício alimentar, portanto a questão ambiental, a questão social. E, caros espectadores, estamos mesmo a terminar e, portanto, para tomar mais consciência e aprofundar este sentido da justiça social, leia, se puder, os parágrafos 1928 a 1948 do Catecismo da Igreja Católica. E invoco sobre si, sobre a sua família, a bênção de Deus, para que essa bênção de Deus seja também força, seja também apoio divino para o seu empenho na justiça social da sociedade de que faz parte. E despeço-me com até o próximo programa, se Deus quiser.